noite, tudo bem com você? Como tem sido esse tempo de jejum, de oração, de consagração e alinhamento com o céu? Eu espero que Deus tenha falado, esteja falando, na verdade, ao seu coração em cada palavra, em cada momento nosso de devocional. Amém? E eu queria te pedir algo, duas coisas na verdade, né? A primeira delas é, se você ainda não fez, na verdade você pode fazer em todos os vídeos, deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Desta forma você estará nos ajudando e também todas as vezes que tivermos um vídeo novo, nós estaremos te notificando, né? E você vai poder acompanhar conosco essa palavra, amém? E eu queria também te pedir mais uma coisa. Se essas palavras, essas mensagens, essas reflexões têm ministrado ao seu coração, têm falado contigo, nos deixa saber, nos envie, comente aqui como é que Deus tem falado com vocês, porque à medida que nós vamos refletindo juntos, você vai abençoar outras pessoas também, amém? Nós vamos lendo, vamos compartilhando e vamos amadurecendo a cada momento, amém? Eu queria ler hoje com vocês mais um capítulo, mais uma breve reflexão do livro de Marcos, desta vez no capítulo 6, a partir do versículo 45. Eu vou ler porque ele é um pouquinho mais extenso e assim nós vamos refletir depois em cada um desses versículos, tá bom? Imediatamente, obrigou os seus discípulos a subir no barco para passar adiante, para o outro lado de Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Vindo à tarde, estava no barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os fatigados a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da quarta vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar à frente deles. Mas quando o viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma. Deram grandes gritos, porque todos o viam e estavam aterrorizados. Mas ele logo lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Então subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e eles ficaram atônitos, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes o coração deles estava endurecido. Amém? Me chamou muita atenção, pelo menos uns 2 ou 3 versículos aqui, que quando a gente está refletindo, meditando, em alguns momentos nossos até, vamos dizer assim, um pouco que vulneráveis, a gente não consegue entender o que Deus quer fazer na nossa vida. Vou dar um exemplo. A partir do versículo 45, o versículo 45 fala que Jesus obrigou. Se você estiver aí comigo, diga comigo, obrigou. Isso mesmo. Obrigou os discípulos a entrarem no barco e passar para o outro lado do mar. Não foi algo que os discípulos escolheram. Jesus os obrigou. Isso aqui, muitas pessoas têm dificuldade em lidar, gente. Porque, primeiro, eles não gostam de receber ordens. Segundo, qualquer coisa que pareça obrigação tem uma carga pejorativa pra gente. A gente não acha que tem validade ou que é abençoado porque foi obrigado. Foi por obrigação. Mas enfim, eu não vou entrar nesse detalhe, mas me chamou a atenção e eu gostaria que você olhasse para essa palavra, porque ela é importante para a gente entender o texto. Eles entraram nesse momento de dificuldade e não foi voluntário. Acabou que foi um propósito de Deus. Jesus os obrigou a entrar no barco e passar para o outro lado. E aí, ele ficou despedindo as multidões. Mas ao invés dele ir encontrar os discípulos imediatamente, a Bíblia fala que Jesus foi orar. E aí, no meio dessa oração, no versículo 48, outra frase que me chama a atenção. A Bíblia fala que ele vendo-os fadigados a remar, porque o vento era contrário. Jesus viu, observou, prestou atenção e percebeu que eles estavam passando por dificuldades. Eles estavam remando e o vento era contrário. Olha que interessante. Primeiro Jesus obriga eles a entrar no barco e passar para o outro lado do mar. Agora, Jesus vê eles passando dificuldade no meio do mar. E aí, como se não bastasse, lá mais ou menos no final do versículo 48 mesmo, por volta da quarta vigília, diz que ele aproximou-se deles, andando sobre o mar.
Mas veja bem o final do versículo. E queria passar à frente deles. Jesus não ia entrar no barco, ia passar à frente dos discípulos. E aquilo, gente, falou muito comigo. Eu fiquei refletindo muito nesse texto, porque imagina, primeiro, Deus obrigou, entre aspas, né? Jesus obrigou os discípulos a entrarem num barco e seguirem no meio do mar. Eles entraram numa grande dificuldade, num grande problema, porque agora o mar estava agitado, os ventos eram contrários. Jesus vê a dificuldade e faz como quem quer passar adiante. Às vezes há momentos que a gente não consegue perceber as coisas. Quando é que esse versículo fez sentido para mim? Porque pouco mais adiante, quando Jesus entra no barco, eles ficam atônitos. Eles ficam atônitos por quê? Porque era um fantasma? Não. Porque o mar se aquietou? Não. Mas a Bíblia traz uma definição. Eles estavam atônitos porque eles não tinham compreendido o milagre. Não tinham compreendido o milagre. Dos pães ainda. Um milagre que tinha acontecido antes daquela viagem e daquelas dificuldades. O que eu quero dizer com tudo isso? Os dois textos estão entrelaçados. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, existem situações nas nossas vidas que são pedagógicas. O que isso quer dizer? Deus usa essas coisas para nos ensinar, para moldar o nosso coração, para nos dar uma perspectiva, para nos ensinar como é que Deus lida com as coisas. Também nesse texto a gente vê que Deus, ele usa aquelas questões todas do mar, ele vê a nossa dificuldade e ele não finge somente que vai passar adiante, como às vezes nós olhamos para o nosso lado pejorativo, porque a primeira coisa que nos chama a atenção é como se fosse algo pejorativo. Jesus iria abandoná-los, deixá-los. Esse é o lado nosso humano. Mas o fato é que Jesus nunca abandonou os seus discípulos. E nessa ocasião não foi diferente. Mas as dificuldades, o mar e também a multiplicação, o milagre dos pães, é para que a gente possa entender a soberania, o domínio e, principalmente, a bênção e o poder miraculoso de Deus. Amados, é extremamente importante, no processo de alinhamento do nosso coração com o céu, nós entendermos e reconhecermos que Deus está no controle. Ele é o soberano. Muitos seres humanos têm dificuldade de lidar com isso. Eles não querem ser obrigados. Eles querem, na verdade, estar no centro das atenções. E muitas vezes nós estamos acostumados a pensar em nós como no centro das atenções de Deus, das afeições de Deus. Mas o fato que não dá tempo da gente falar de tudo isso hoje, mas o que está no centro das afeições de Deus é a sua glória. A Bíblia fala que Ele não divide ela com ninguém. Nós precisamos entender, Deus nunca vai nos abandonar. Não tem a ver com não estar no centro das atenções de Deus e isso é mal. Tem a ver que quando nós compreendemos os milagres, compreendemos o propósito maior de Deus, nós podemos cooperar com Deus e assim desfrutar os benefícios daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Imagine a lei da gravidade. É mais ou menos assim. Quando você entende como é que uma lei opera, você pode usufruir os benefícios dela. Quando você não entende, você perde esses benefícios da lei. Por que eu estou usando a lei da gravidade? Porque a lei da gravidade, ela se contrapõe com uma outra lei, a lei da aerodinâmica. Quando você sabe como essas duas leis funcionam, você pode fazer um objeto com toneladas em peso, que é um avião, decolar e permanecer voando por horas a fio. Por quê? Porque você usou as duas leis com o seu conhecimento para que você pudesse desfrutar dos benefícios dessa lei. Aí, quando você conhece essa lei e você começa a usá-las de forma adequada, aquele objeto pesado começa também a pousar. E ele volta, porque agora a lei da gravidade usou maior força, maior impacto, maior influência sobre aquele objeto. Em outras palavras, alguns meses atrás eu preguei uma mensagem na igreja e eu falei sobre
Conhecer, 3 verbos: conhecer, entender e discernir. Conhecer, entender e discernir é o segredo para termos um futuro sólido e muito bem abençoado. Conhecer o que, pastor? Conhecer o Senhor. Conhecer o lugar onde você está, conhecer as pessoas, conhecer como Deus faz os seus milagres. Foi isso que os discípulos não tinham entendido. E eles também não estavam entendendo o porquê. E se você não compreender a forma que Deus vai usar para trabalhar na sua vida, você não vai entender às vezes. Você vai achar que Deus está sendo injusto, que Ele está te ignorando, que Ele quer passar adiante, que Ele te pressionou, mas Ele te colocou no meio da dificuldade. Mas o fato é que Ele usa tudo isso de forma pedagógica, para que nós possamos nos tornar cada vez melhores e com mais musculatura espiritual para servir a Deus todos os dias da nossa vida. Amém? Que Deus te abençoe. Eu oro que essas mensagens estejam falando ao seu coração e que você possa, em nome de Jesus, crescer, alinhando o seu coração com Deus, crescendo, sendo forte, maduros na fé. Amém? Que Deus te abençoe, uma ótima noite, um ótimo descanso e até o nosso próximo vídeo amanhã, para a glória de Jesus, em continuidade nesse tempo de jejum e oração. Amém? Que Deus te abençoe, fiquem com Deus. Tchau!